Catolicismo, parte 2. Embora o termo catolicismo seja mais usado para se referir à Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior e mais conhecida, a fé católica não se limita a uma única denominação. A Igreja Católica é composta por 24 igrejas autônomas, conhecidas como sui iuris, que significa de seu próprio direito, que estão em plena comunhão com o Papa. A maior delas é a Igreja Latina, ou de rito romano, na qual estão todos os brasileiros católicos, mas há 23 outras igrejas católicas orientais que, apesar de manterem a unidade e reconhecerem a autoridade do Papa, possuem ritos, liturgias e tradições próprias. As de tradição bizantina, alexandrina, católica armênia e católica caldeia. Crenças. Agostinho foi determinante para a construção do cristianismo e suas vertentes, como é o catolicismo, por conceber, segundo ele, repetimos, 3 verdades básicas: a criação do nada, ex nihilo, a maldade essencial do homem e, como consequência das 2 primeiras, a salvação desse homem somente pela onipotência da graça divina. Com a queda no paraíso concebida por ele, o homem perdera sua potência, sua força. A esse homem assim caído não se podia admitir a capacidade de autorredenção, de redenção por si mesmo, passando então a criatura a submeter-se a uma redenção de fora, que viesse exclusivamente pela graça de Deus e por ritos sacramentais. Assim, na concepção católica e agostiniana, Jesus Cristo passou a ser esse redentor de fora. E assim, quase todas as teorias de Agostinho, como o pecado original, o céu e o inferno eternos, purgatório, o limbo, a necessidade da construção de uma igreja externa, visível, com leis e regulamentos, a hierarquia eclesiástica, constituíram os fundamentos do cristianismo católico, de tal forma que, para que alguém pudesse pertencer ao reino de Deus, teria necessariamente de pertencer também a essa sociedade externa. A expressão fora da igreja não há salvação, no entanto, é atribuída a São Cipriano de Cartago, um bispo e mártir do século III. Agostinho viveu depois dele, nos séculos IV e V, e aproveitou o adágio para adotá-lo. Fora da igreja não há salvação. São Cipriano usou a frase para enfatizar a unidade da igreja e a necessidade de pertencer a ela para ser salvo, como em não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Assim, a redenção do homem pecador não só ficou condicionada à fé em Jesus Cristo, mas também em pertencer oficialmente à sua igreja. Não se pode atribuir a Agostinho, contudo, o conceito de que Jesus tenha proclamado Pedro como pedra fundamental para a edificação da sua igreja, na famosa passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ao contrário, entendia que a pedra fundamental era mesmo, a pedra angular, era mesmo o próprio Jesus. Aliás, para isto sustentar, lembremos-nos que Pedro, depois da sua confissão de que Jesus era o Filho de Deus vivo, o nega 3 vezes e o abandona quando da sua crucificação, não se adequando a tal comportamento por parte de quem teria sido nomeado o alicerce da nova igreja. Pelo entendimento contrário, adotado pelo catolicismo, os papas seriam sucessores de Pedro, considerado assim o primeiro papa, ainda que no início da Igreja Católica o poder supremo residisse no concílio ecumênico, que era a reunião de todos os bispos, como assim continuou até o século XIX,
quando o Concílio Vaticano de 1870 substituiu esse princípio semidemocrático pelo princípio ditatorial da primazia e infalibilidade do bispo de Roma. A Igreja Católica Romana considera-se a igreja original, fundada por Jesus e liderada pelo Papa, cuja infalibilidade é considerada um dogma que garante que ele não pode errar quando ensina solenemente sobre fé e moral em pronunciamentos ex cátedra, ou da Cátedra de Pedro, não significando que o Papa seja perfeito ou que não cometa erros em sua vida pessoal, mas que a Igreja é divinamente protegida de erros em suas decisões desta natureza, fé e moral, quando age como sucessor de São Pedro. As crenças fundamentais do catolicismo estão ordenadas no Catecismo da Igreja Católica, que é um compêndio da doutrina desta religião, resumindo a síntese de toda a fé transmitida ao longo de mais de 2000 anos, servindo como guia oficial para a catequese, ajudando os fiéis a compreenderem os ensinamentos de Deus, a Sagrada Escritura e a doutrina da Igreja, que encamparam quase todas as teses agostinianas. O livro está organizado em 4 partes principais. Primeiro, a profissão de fé ou credo. Detalha as verdades da fé, começando pela criação do mundo por Deus e a história da salvação, culminando na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, na vinda do Espírito Santo e na Igreja. No capítulo anterior, nos referimos ao credo de Nicéia. Então, essa profissão de fé, ou credo, é o credo de Nicéia. 2. Sacramentos. Explica os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, como a maneira de a Igreja transmitir a graça de Deus à vida do fiel. São ritos visíveis com matéria e forma, como água, óleo e pão, que transmitem o dom da vida divina e o fortalecimento da fé oferecidos pela Igreja. Terceiro, vida moral. Aborda a moral católica, baseada nos 10 mandamentos e nas virtudes, com foco em como os católicos devem viver de acordo com a fé, incluindo o cuidado com o corpo e a saúde. Quarto, oração. Descreve a oração cristã como uma relação de aliança com Deus, enfatizando a importância do Pai Nosso e da comunhão com a Santíssima Trindade. Sobre a graça divina, Agostinho asseverava que a salvação não é alcançada por mérito humano, mas apenas pela graça de Deus, que é concedida através do batismo e dos sacramentos. Não há autorredenção, como já dissemos, mas somente alo-redenção, redenção de fora. O homem robô não pode salvar-se a si mesmo, mas depende de um salvador externo ou de ritos sacramentais. Suas obras continuam a influenciar o pensamento ocidental e teológico de diversas tradições, incluindo a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. As críticas à sua teologia surgiram principalmente em relação à concepção do pecado original e da graça, da maldade essencial do homem e da predestinação absoluta, tidas como radicais. Em que pese as teses muitas vezes controvertidas do genial bispo de Hipona, Agostinho nos deixa uma das orações mais verdadeiras e tocantes, brotada certamente no momento de suprema inquietação metafísica, íntima, da verdade consigo mesmo, em seu livro Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O conflito de Agostinho, que pode ser resumido entre a adoção de um cristianismo teológico externo e o Cristo metafísico de dentro,
que habita o coração do homem é mais atual do que nunca. As satisfações do mundo são temporárias, mas a conexão com o Criador é a única capaz de preencher o vazio existencial.